Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos mais uma vez no canal Luciano as Escrituras. Seja bem-vindo ao canal, se inscreva no canal se ainda não é inscrito. E vamos para o vídeo de hoje, meus irmãos. Hoje eu quero trazer uma palavra um pouco conhecida, mas do Antigo Testamento, que se encontra no livro de Ezequiel, no capítulo 3, a partir do versículo 18. Apenas 2 versículos nós estaremos lendo para a nossa meditação. Acompanhe a leitura comigo na tela, como de costume. Quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, não avisando tu, não falando para avisar o ímpio acerca do seu caminho ímpio, para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua maldade, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Mas se avisares o ímpio, e ele não se converter da sua impiedade e do seu caminho ímpio, ele morrerá na sua maldade, mas tu livrastes a tua alma. Amém, somente até aqui. Que passagem clara, né? Esclarecedora. Aqui, meus irmãos, é Deus falando com um homem chamado Ezequiel. Vê que no versículo 17, Deus, ele separa este homem santo, para ser atalaia. E o que é um atalaia? Para entendermos o que é atalaia, temos que falar como era a função do atalaia. Antigamente, meus irmãos, as cidades construíam torres de vigilância e colocavam um homem lá para ficar vigiando toda a cidade, como se fosse um vigia. E este era o atalaia. E a função do atalaia, meus irmãos, era de avisar se aproximasse inimigo ou não, exércitos, alguma coisa de estranha. Ele tinha que avisar ou tocar a trombeta para que o povo ficasse alerta contra os inimigos. Se viesse inimigo, o povo se preparasse para ir para a batalha. Essa era a função do atalaia. No mundo espiritual, Deus separa esse homem para ser atalaia, para avisar o povo da ira de Deus, entendeu? Então Deus está separando Ezequiel para ser atalaia, para avisar ao povo ou uma pessoa que estava em caminhos de pecado, que estava em vida de pecado, para que ele se convertesse e viesse, e Deus viesse poupar a vida dele e ele não morresse em pecado, para que fosse salvo. Então Deus está dando uma ordem aqui muito clara para este homem chamado Ezequiel, que se Ezequiel não fizesse a função de atalaia, não avisasse o pecador ou ao povo que estava em pecado, e o povo viesse a morrer por causa de seu pecado, Deus está dizendo que a culpa seria de Ezequiel por não avisar. Mas o próprio Deus está dizendo aqui que se Ezequiel avisasse a pessoa e a pessoa ainda morresse em seus pecados, Deus está dizendo que Ezequiel livraria a sua alma dessa culpa, porque Ezequiel avisou, mas o povo ou a pessoa não quis se converter, não quis dar ouvido. Meus irmãos, nós vemos um profeta aqui com a função de um evangelista, com a função de um pregador da palavra de Deus. Estou falando de um verdadeiro pregador, meus irmãos, aqueles pregador que prega nas ruas, aqueles pregador que prega nas casas, que avisa sobre o aviso que Deus nos manda dizer, que é a vinda do Senhor Jesus, que é o fim dos tempos, que é o mundo se acabando e que as pessoas irão enfrentar um grande juízo de Deus se não se converter dos seus pecados. Então nós vemos que este homem tem a mesma função que nós hoje temos também, porque nós vemos que a Bíblia confirma ainda o ministério de atalaia, no sentido espiritual, no sentido da função. Então eu quero ler um versículo bastante conhecido, meus irmãos, que é já no Novo Testamento, que é no Evangelho de Marcos, capítulo 15, e versículo 16 e 17. Acompanhe a leitura comigo. E disse-lhe: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Veja, meus irmãos, que nós vemos aqui uma ordem de Cristo para os discípulos daquela época, que eles fossem por todo mundo e pregassem o evangelho a toda criatura. Nós vemos que essa ordem, essa função de atalaia ainda é válida para os dias de hoje. Devemos, meus irmãos, pregar o evangelho a toda criatura, às pessoas que necessitam. E principalmente, meus irmãos, pregar a verdade. Você que é líder na igreja, você que é pastor, você que é um líder, um pregador da palavra de Deus, você tem que entender que você tem que pregar a verdade. Você tem que pregar aquilo que Deus manda através da palavra. Porque
Deus está dizendo que se nós enganarmos o povo, ou se nós não pregarmos a verdade, ou deixarmos de pregar, o sangue deles estará em nossas mãos. Nós seremos culpados por nós não avisarmos a respeito da justiça de Deus, a respeito do juízo de Deus. E também devemos avisar da misericórdia e do amor de Deus, para que eles saibam que Deus tem perdão para eles, que Deus pode restaurar a vida deles, que Deus pode pegar os pecados dele e lançar no mar do esquecimento, para que eles se convertam e tenham chance de ser salvo, conheça realmente a graça de Deus. Então, nós devemos ter essa função de Ezequiel, de ser um atalaia. Nós vemos, meus irmãos, que o maior obreiro, o maior apóstolo da história também vai falar o seguinte versículo, que é em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 16, que diz assim, ó: porque se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação, e há de mim se não anunciar o evangelho. Veja que mensagem que o apóstolo Paulo está falando aqui aos irmãos do Coríntio. Paulo está dizendo, rapaz, eu prego o evangelho, mas eu não posso me gloriar disso, porque isso é uma obrigação minha. Ou seja, o apóstolo Paulo está dizendo que era uma obrigação dele pregar o evangelho. E tem que ser nossa também, meus irmãos. Temos que entender que a pregação do evangelho foi colocada sobre nossas mãos. Hoje nós temos a palavra de Deus, nós temos a Bíblia e temos essa ordem dada por Cristo de evangelizar. Você não precisa ser um pastor, você não precisa ser um presbítero, você não precisa ser um evangelista para pregar a palavra de Deus. Basta você ser um cristão fiel a Deus, um cristão que teme a Deus e que busca agradar a Deus. Porque quando você prega a palavra de Deus, você estará agradando a Deus. Amém? Eu espero que os irmãos tenham entendido essa palavra. Nós temos uma grande responsabilidade e um compromisso com Deus, com a obra do Senhor. Devemos evangelizar, devemos pregar, devemos dar testemunho da nossa fé, daquele que nós cremos, e devemos permanecer fiéis a Cristo, pregando a sua palavra, anunciando a volta de Jesus, assim como Noé fazia nos tempos antigos, quando Noé avisava sobre o dilúvio. Amém? Que em Cristo Jesus os abençoe e até o próximo vídeo, se Deus quiser.